Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Beda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sabhavedanta Siddhanta Gocharam Tomagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om Namastê. Bem-vindo a todos. De volta à beleza do Gita. Então, vamos lá fazer uma revisão rápida do início do capítulo, do arquivo, verso 16 a 17, que nós iniciamos na última aula, né? Só para a gente fazer um gancho, né? Criar um contexto, né? Nós estamos falando sobre a natureza de Deus, a natureza de Brahmano, a natureza de Ishvara, né? E quando nós falamos o conhecimento espiritual a respeito da natureza de Ishvara, nós sabemos que Ishvara, Saguna Ishvara é conhecimento ilimitado, né? Que é além até da compreensão intelectual humana. Mas a gente pode compreender a natureza Saguna de Ishvara como essa sabedoria, esse conhecimento, essa inteligência suprema que sustenta, rege e recicla essa ordem aparente de momento a momento para o nosso benefício, de modo que nós possamos navegar e aprender determinadas lições e crescer, né? Então, essa é a natureza inferior de Deus. A natureza superior de Deus é aquela que realmente liberta, porque ela permite a compreensão da identidade, da identificação entre os Varupa, a natureza do Atma do Jiva, e o Atma de Ishvara, que é Paramatma. Então, a identidade, né? Ishvara Atma, Paramatma, Aikeya, são idênticos, é o mesmo Atma de natureza una, não dual, né? É o que liberta realmente, porque aí o indivíduo compreendeu aquilo que é o propósito final de todo esse processo do samsara, que envolve muitos nascimentos, muitas encarnações, né? Então, essa descrição da natureza real, absoluta, é o que realmente liberta. Foi abordado utilizando no capítulo 7 o termo paraprakriti, né? Como paramatma, paraprakriti, e isso é possível somente através da identidade, é possível através do conhecimento a respeito dessa identidade, né, que é estabelecida, que é apresentada no final de todos os Vedas, de todos os Upanishads, né? Então, este yana, né, ele se refere à natureza Sat Chit Ananda, né? Existência, consciência de natureza não dual, é a natureza do Atma do Jiva, é livre dos gunas de Maya. Os gunas de Maya se apresentam a partir, né, a partir da linha de Maya, né, para fins mais didáticos, como se tivesse um ponto a partir do qual Maya projeta essa ordem aparente dentro do âmbito da consciência que eu sou, né? Então, no momento que surge esse reflexo, essa projeção, aí nós estamos entrando na natureza saguna, né? Saguna do Atma, que aparece como Ishvara, o Criador, Jiva, a criatura, e o Jagata, a criação, né? Então, essa identidade é que liberta realmente, porque o indivíduo compreende a sua natureza ilimitada, livre dos atributos, livre das experiências que ocorrem dentro do âmbito, né, da dimensão ou de Maya, né, no qual a causalidade, ações e seus resultados, elas governam, né? Essa é a meta final, é o objetivo final. Ainda assim, muitos de nós não estamos prontos para abordar esta meta, essa etapa final do processo de elevação,
espiritual, digamos assim, então nós permanecemos envolvidos em metas intermediárias, como é dito, né? Intermediárias seria o quê? Não, eu tenho que lidar com o Ishvara colorido pelos gunas, mas como assim? Ah, eu não sei, eu prefiro lidar com uma deidade, porque aí eu tenho a minha estátua lá, eu tenho o meu quadro na parede, então seja ela Krishna, ou Vishnu, ou Sarasvati, ou qualquer que seja, entendeu? Ganesha, eu simplesmente prefiro um Deus representado por uma forma, né? Com atributos, com qualidades, com características, porque é mais tangível, né? E nós vimos aqui nessa abordagem de contexto, né, que a forma intermediária, né, o devoto intermediário, Lord Krishna está agora nessa passagem do capítulo 9, que ainda vai mais a fundo descrevendo, estudando a natureza de Deus, ele está abordando o finalzinho do capítulo 9, que se refere ao quê? Aos devotos desse Deus. Como Deus aparece como forma limitada, como uma forma total, e o Deus sem forma, os devotos agora estão sendo apresentados e definidos em relação a essas projeções de um Deus, entendeu? Com uma forma específica, com uma forma cósmica total ou sem forma. Então, para cada um desses propósitos, né, destes upassanas, dessas contemplações, desse desejo de conhecer a natureza de Deus, existem devotos, respectivamente, preparados, adequados, né, para aquele tipo de inquirição, de busca, né, de devoção, né? Então, a busca pelo Deus sem forma é o objetivo final do Vedanta, dos Upanishads, mas ainda assim nós passamos por fases intermediárias, né? No Vedanta, o indivíduo que chega e começa a abordar Deus de modo dualista, né? Eu e o meu Deus, o meu objeto de devoção, eu preferi essa atividade. Aí ele vai crescendo, 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 aí ele entra no âmbito do Vedanta, ele entra no âmbito do Karma Yoga, aí ele aprende a compreender que Deus não tem uma forma específica, mas Deus é visto como a totalidade do cosmos manifesto. Esta é a visão mais bonita que tem, mais profunda que tem da natureza saguna Deus, entendeu? Porque você vê que Deus está por trás de tudo que existe no universo, mas como assim? O milagre do universo, o milagre da vida, os seres sencientes, os seres inertes, tudo por trás disso é Deus. Portanto, eu vejo Deus em tudo, eu vejo Deus em todos. Essa é a visão do Karma Yogi, é altamente sofisticada, requer muita maturidade espiritual, né? E aquele estágio intermediário, né? A etapa intermediária. Deus é visto como um Deus que é a totalidade de tudo que existe, né? Isso antes de nós abordarmos, né? O Deus sem forma, que é o quê? Que é a consciência, né? Do próprio devoto, né? A consciência, a existência do próprio devoto projeta, né? Este universo, reflete esse universo com a ajuda das energias, né? Os Shaktis de Maya, e esta energia, esta consciência que ilumina e revela o universo, é realmente o Deus sem forma, o Deus absoluto, o Deus nirguna, feito de consciência pura. Tudo o resto são fenômenos que ocorrem devido a essas projeções dos gunas de Maya, tá? Então, tudo isso nós vimos até que nós cheguemos nesta último estágio, o estágio final, né? E se nós não realmente conhecermos a natureza de Deus, mais um parêntese que eu quero abrir aqui, é que existem dois modos, né, da gente entrar, né, nesta busca, né, essa busca pela elevação espiritual, eu prefiro colocar nesses termos, né, purificação, elevação espiritual. Uma delas é buscando a natureza do eu, né, deste aham, desta consciência humana. Eu quero compreender a natureza real desta consciência humana. Ela parece ser o quê? Parece ser a mente, mas o que é a mente? São pensamentos, mas o que são pensamentos? Então, o indivíduo ele começa a querer
investigar a natureza desta mente, deste ego, desta consciência humana, e então ele segue esse caminho, é a investigação da natureza do eu, tá? Um outro ângulo de busca, que é o ângulo vedântico, porque Vedanta existe dentro do âmbito dos Vedas, e os Vedas são escrituras não somente espirituais, mas religiosas espirituais. Dentro do âmbito do Vedanta, você precisa ser uma pessoa religiosa para realmente colher os frutos dessa investigação. Então, o indivíduo ele está buscando o quê? A natureza de Deus. Por quê? Porque quando você, em vez de buscar somente a natureza do ego, do eu, da mente, né, desta consciência que eu experimento, em vez de você buscar simplesmente isso, você busca na totalidade como na natureza do Criador. Você integrou, você convidou, você trouxe o conceito Criador dentro da sua equação de vida, na equação da sua investigação, né? Então, quando você traz o Criador, então o ego ele fica mais sob controle, tá? O ego não começa a viajar e derrapar, escorregar nas curvas aqui e ali. Por quê? Porque ele vai sendo colocado no seu devido local, em sua devida dimensão, na medida que a compreensão do relacionamento entre a criatura e o Criador vai sendo assimilada devidamente, tá? Então, essa busca pode ser feita através da busca da natureza de Deus. Os Vedas, ele traz a natureza de Deus. No final, ele diz: agora que você compreendeu a natureza de Deus como consciência pura, existência pura de natureza não dual e ilimitada, agora a gente vai dizer a verdade. A verdade é que é Jiva Atma, Paramatma, Aikeya, né? Então, você, em sua natureza, ser consciência, você é de mesma natureza, o Jiva Atma, ou como eu tenho colocado, o Atma do Jiva é idêntico ao Atma de Ishvara, que é idêntico ao Atma de Paramatma, porque só existe o Atma, só existe o ser, consciência, tá? A única realidade. Então, você pode fazer essa busca, né, deixando Deus de fora, é muito melhor fazer já integrando Deus no início deste processo, se tornando um devoto, mesmo que o devoto seja ainda totalmente primário, né, num estágio inicial, no qual ele precisa de um objeto Deus, né, de um objeto de devoção mais tangível, então que seja uma imagem de Jesus, que seja uma imagem de Cristo, né, qualquer que seja, mas é importante nós integrarmos um símbolo de Deus neste processo espiritual, porque, caso contrário, o ego dá tanta rasteira no buscador, tá? Não sei se vocês me entendem, eu falo isso porque eu tenho experiência não diretamente comigo, muito embora comigo também, né? Já passei por diversas escorregões ou derrapadas nas curvas, né? Mas eu vejo por aí, nas pessoas que me contatam, né? Então tá, só isso para criar um gancho, criar um contexto. E ele diz no verso 11 que a grande maioria é ainda inconsciente ou ignorante a respeito da natureza final, a natureza absoluta deste Deus, que é o único conhecimento que realmente liberta o indivíduo do samsara. Elas permanecem ignorantes. Qual é a maioria? 99,9999. Por isso, não conhecem, né, a natureza Purnatva, a natureza plena, cheia, não dual, completa, ilimitada de Deus, como idêntica à sua natureza, né? Que é a única fonte de segurança, que é a única fonte de paz, que é a única fonte de satisfação, alegria, felicidade, né? As pessoas, elas não chegam nem próximas de reconhecer isso, né? Por quê? Porque a grande maioria, elas são ignorantes. Então, aqui ele está abordando o ignorante número um, mas o ignorante religioso, espiritual, o ignorante é aquele que está ainda totalmente devoto de um Deus com forma, e é um Deus pessoal, tá? É um Deus, meu Deus, né? Istadeva, meu Deus, né? Então, a minha divindade. E eles chegam a discutir, brigar, criar textos, né, de debates. Não, a minha deidade é melhor do que a sua, a minha é superior. Então, todas essas coisas, né? Mas tudo isso é parte dessa ignorância. Agora, aqui ele não está nem tocando no tópico, né? Porque
os Vedas não abordam, não são escritos, né, não são revelados para essas pessoas, que são as pessoas puramente materialistas, aquelas que rejeitam Deus, rejeitam o Criador, e eles pensam que tudo que existe no mundo é a matéria e energia, e o propósito de tudo isso é consumir objeto de experiências na tentativa, na esperança que tudo isso possa me resolver e me completar e produzir uma satisfação, felicidade duradoura, né? O que é impossível, né? Então, a maioria dessas pessoas são ignorantes, os três níveis de devotos, deixa fora a todos os materialistas, que são 99,99999, né, das pessoas. A vida, portanto, a vida, para elas, é como se fosse um cego buscando um gato preto num quarto escuro no qual o gato não se encontra. Então, você que está buscando a felicidade no mundo espiritual, no mundo material, pensando que o ganho de coisas, de situações, circunstâncias, status, dinheiro, patrimônio, pensando que tudo isso possa realmente te resolver, você que está buscando tudo isso, você é exatamente como um cego tateando, buscando um gato preto, né? Dentro de um quarto preto. Mas se você se torna um devoto de Ishvara, de Krishna, digamos assim, você ainda assim é ignorante da real natureza, né? Mas você já está no caminho religioso e espiritual. Então você já não é mais um cego, né? Você é uma pessoa que tem um olho, mas está cercando um gato preto num quarto preto e o gato não está lá, né? Então são níveis diferentes de ignorância, né? São pessoas confusas, pessoas que não sabem o que estão buscando, mas é triste, é tão triste às vezes ver. Ontem eu falei com uma pessoa muito querida que está já em muita dificuldade. Eu nunca pude ajudar essa pessoa, entendeu? Pessoa tão próxima a mim, meu próprio filho, cara, eu nunca pude ajudar. E eu vendo ele se afundar, se afundar, se afundar. E você não fica lá observando e dizendo: o que que eu vou dizer? Tudo isso é karma, né, Luciano? Tudo é karma. A pessoa simplesmente, né, por questões kármicas, não se interessa pelo Criador, não se interessa pela espiritualidade real, de verdade, né? Sai por aí pensando que o sucesso material, as conquistas, né, materiais, é tudo aquilo que existe. E agora, num período difícil como esse, de Kali Yuga, né, no qual está tudo, né, mais ou menos colapsando, a pessoa vai começando a encontrar-se numa situação, né, de desilusão total, né, de choque, de realidade, de tristeza, de dor, né, e a gente não pode fazer nada, né? Como a gente sabe, os filhos não são filhos nossos, são todos filhos de Ishvara e cada um segue o seu é um processo kármico, né? Confuso, tateando, mudando de constantemente de foco. Este é um objetivo, aquele objetivo, as minhas noções agora, sem saber o que elas estão, para onde, qual é a direção da minha vida, eu não sei. Eu só sei que eu quero consumir aquilo que me dá prazer sensorial aqui e agora. Eu não tenho nenhum objetivo intermediário, eu tenho um objetivo imediato, né? Pessoas sem nenhuma perspectiva, né? Então, infelizmente, a grande maioria, assim. E aí o Swami diz assim, é compreensível pessoas tão ignorantes porque elas vivem no Ocidente, mas aqui, dentro da Índia, a capital espiritual do mundo, ainda assim nós encontramos pessoas perdidas, apesar de que o materialismo, a propósito, infiltrou e se espalhou em todo o mundo, né, todo o planeta, inclusive na Índia. O materialismo chegou e chegou forte na Índia já há décadas, eu, quando deixei a Índia ainda estava sob a influência de Gandhi, né? E ela não tinha nenhuma dívida externa, né? Com nenhum bunker com o Ocidente, com os globalistas, com os financistas, né, do Ocidente, não tinha nada, mas era muito pobre, muito não desenvolvida, mas não tinha, era totalmente autossuficiente. Quando eu comecei a ir para a Índia, quando eu era garoto, quando eu era jovem, né? E depois, passou um tempo, ela foi abrindo e a explosão, né, de desenvolvimento, um mercado enorme, com mais de 1 bilhão de pessoas, ela foi explodindo em tecnologia, inclusive tecnologia bélica, né, e foi perdendo o quê? Aquilo que era a essência espiritual, a capital espiritual do mundo, foi sendo diluída, perdida. E o Swami está falando aqui, né?
Até mesmo na Índia, né, onde existe ainda essa cultura védica, existem, os gurus ainda estão disponíveis, né? A tradição professor-aluno ainda está viva e forte, ainda assim, a grande maioria permanece ignorante. É como se ela estivesse tateando, lutando num quarto escuro, procurando uma porta que não existe, porque o quarto foi construído de fora para dentro sem deixar nenhuma porta. Entendeu? Então, é difícil, né? Krishna fica com dó dessas pessoas. Ele diz que existem algumas poucas pessoas compreensíveis. Então, ele fala assim: apesar disso, existem poucas pessoas, aquelas do Vedanta Brasil, por exemplo, que sabem onde encontrar, né, a saída do samsara, a saída desta floresta, né? Na floresta onde quase todos se perdem, né? A floresta do samsara. Quem são essas pessoas? São um entre milhares, né? Um raro indivíduo compreende que a única solução se encontra na compreensão da natureza real, absoluta de Deus, que é livre dos gunas, né? Que é idêntica à natureza do Jiva Atma, o Atma do Jiva, né? Raros, milhares, as pessoas nem chegam perto de compreender isso. Eu tenho pessoas que eram associadas a mim por décadas e décadas, e eu fui, né, sempre no meu caminho desenvolvendo essas exposições do Vedanta, compreendendo mais profundamente, sendo transformado mais profundamente, tá? A propósito da transformação, o autoconhecimento é um. Agora, a firmeza, a clareza desse conhecimento tem um poder sempre maior de transformar a nossa natureza secundária ou inferior como complexo corpo-mente. Então, eu estive passando por tudo isso nos últimos 10 anos, né, como expositor do Vedanta, e eu vejo as pessoas totalmente atoladas, né, naquilo que é o mundo do samsara espiritual, digamos assim, né, tateando no escuro, pensando, misturando anatomia com física quântica, com isso, com filosofias, com noções vagas, mas todo mundo perdido, perdido, e eu não posso fazer nada por ninguém. Essa galera que se diz espiritual, elas estão tão perdidas quanto as pessoas que só acreditam na satisfação através dos ganhos materiais. Me acreditem, então, porque elas acreditam serem já espiritualmente desenvolvidas. Recentemente eu escrevi para um amigo meu, e diversas vezes eu tentei dar uma dica para ele, que ele se perdeu no meio de todos esses conceitos, né? Do New Age, do New Advaita, né? Toda essa miscelânea, como é que se diz? Esse coquetel de noções, né? E ele acha que eu sou louco. Assim, quem você pensa que você é, cara? A mim, todo mundo fala sobre isso. Todo mundo fala que a consciência está expandindo, expandindo, expandindo. E você diz que a consciência não se modifica, né? E eu observo, a minha consciência está expandindo, e eu quero que a minha consciência seja realmente expansiva, e eu tento explicar a diferença, mas a pessoa não consegue compreender. Todo mundo perdido no mundo da matéria e energia, pensando que estão crescendo espiritualmente, pensando que a consciência ou o espírito é algo que se expande, né? Então, é uma das definições daquilo que é a filosofia do ponto de vista mais árido, que não transforma ninguém, que é o quê? Uma pessoa cega num quarto escuro procurando um gato preto que não está ali. O verso 13 diz: Ó Arjuna, tendo adotado a natureza satívica, tendo conhecido eu como a causa imperecível, atemporal de todos os seres, as almas nobres, por outro lado, me adoram com uma mente sem distrações. Aí, depois de ter falado de 99,999, aí ele fala sobre aqueles como nós, aqueles que estamos realmente com uma mente mais satívica, uma natureza mais satívica, nesta busca pela compreensão final da natureza nirguna de Deus como idêntica à minha natureza nirguna Atma. Portanto, eu adoro este nirguna Brahman
com uma mente muito focada, livre de muitas distrações. Algumas distrações ocorrem naturalmente, mas uma mente. E como eu vou focar a minha mente neste Nirguna Brahman, neste Nirguna Atma, como idêntico a mim mesmo, né? Se é idêntico a mim mesmo, sabemos já que esse Atma não pode ser objetivado, objetificado, porque a minha natureza, consciência, existência. Portanto, eu tenho que manter a mente focada onde? Nas escrituras que revelam a minha real natureza como Nirguna Atma, idêntica a Paramatma, né? Você compreende tudo isso, né, Luciano? Você que aparece de vez em quando, você é macaco velho, se diz? Não sei por que essa expressão macaco velho, né? Então, essas são pessoas de muita sorte, de muita pessoas abençoadas devido a méritos espirituais. Elas sabem que a compreensão da natureza de Nirguna Deus é o objetivo final das encarnações humanas e é a única compreensão, o único conhecimento que liberta. Elas não se perdem nos caminhos intermediários, elas passam através deles sem jamais, né, montar acampamento e dizer, não, eu vou ficar por aqui mesmo. Não, eu vou ficar por aqui mesmo. Elas continuam e continuam até que elas chegam, né, nas escrituras dos Upanishads, elas encontram um guru, continuam a contemplar as escrituras, recebendo orientação do seu guru e apreciação, compreensão a respeito da natureza Nirguna Deus como o seu próprio Atma, se transforma, se expande, se transforma. E ele deixa para trás a busca pelo Deus finito, Deus com forma, né? Então, aqui ele fala sobre o intermediário, é aquele devoto que passou do Deus com forma para o Deus que inclui todas as formas. Eu já toquei nesse assunto, né? É a visão do Karma Yoga, que vê todo o universo como manifestação de Deus. Então, já não precisa ficar focado numa imagem de um santo, de uma deidade, porque onde quer que a pessoa olhe, a pessoa vê Deus manifesto como o gato, como a árvore, como o chão, como a cadeira, entendeu? Então, esta lembrança é parte deste processo. Se a gente vê a beleza deste universo, o milagre que é a manifestação, e a gente sabe que por trás disso está essa inteligência suprema, né? Então, a gente tem uma atitude totalmente diferente a respeito de tudo. A gente não fica reclamando de tudo, criticando tudo, a gente simplesmente vê, né? Que belo, que... Mas a pessoa, para chegar a esse nível, né, de visão da natureza, Saguna, Deus, que é a visão intermediária, mas a intermediária já é muito difícil, é por isso que eu digo, Karma Yoga já é muito difícil para quase todos, entendeu? Desenvolver essa perspectiva de ver, porque isso tem que transformar a personalidade do indivíduo. O indivíduo deve começar a viver a partir daquela visão, na qual ela vê Deus em tudo, se torna um devoto, uma pessoa absolutamente grata pela oportunidade de estar aqui, vivendo e crescendo, experimentando a dualidade. Precisa, o fruto é o quê? O teste é o quê? A sua atitude de devoção, de reverência, de gratidão pela oportunidade, de retribuição, né? Então, tudo isso tem que estar presente para que o indivíduo realmente esteja de modo efetivo e eficaz, né? Deixando, digamos assim, esse estágio intermediário no qual ele vê Deus em tudo, tudo para ele é uma expressão de Deus, portanto, ele trata tudo com reverência, com amor, com gratidão, com respeito, né? Jamais sem estar reclamando e brigando com Deus, né? Quando a gente briga e reclama das coisas, a gente está brigando com o quê? Com Deus, porque tudo é Deus. Não é assim, Felipe Amaral? Aí fala, então ele vai passando por isso e vai chegando a... Aí durante o período do Deus com forma, ele fala que existe formas e mais formas e mais formas. Aí existe uma síntese de todas as formas, que, por exemplo, é o Shiva Bhakta, o Shiva Linga, né, uma pedra em forma oval, né?
Então, existem essas formas esféricas que compreendem todas as formas, né? Tudo isso é simbologia, né? Então, ele fala que o universo, todo o universo é feito de corpos celestiais arredondados, esféricos, né? Porque a expressão é uma forma que inclui todas as outras formas, é uma analogia interessante, né? Então, mas se o indivíduo passar por essa forma, entrar na forma intermediária, se ele sobreviver os Vedas, né? E não sair correndo, deixando os Vedas, voltando para o materialismo material e o materialismo espiritual, né? Quero falar um pouco sobre o materialismo espiritual. Eu escrevi um satsang para uma pessoa que me contatou a respeito disso, né? O silêncio, né? O grupo de silêncio do Vipassana. Eu quero falar, que horas são? Eu vou falar no início da próxima sessão, vou entrar com ela. Então, deixa eu acabar com esse contexto aqui, porque eu ainda nem entrei ainda na parte na qual nós paramos, né? Então, ele chega ao princípio, a visão sem forma, a visão da totalidade, e no final das contas, a visão sem forma. Então, o conceito da forma única, né? Nós vimos, né? E existem descrições daquilo que seria, né, uma expressão desse Deus, né? E entre as descrições, né, existe a descrição do Omkara, ou do Om, que é uma síntese, né, dos Vedas, né? Então, ele fala um pouco sobre isso, é bacana, é interessante, nós vimos um pouco disso na aula passada, ou não? Não. A gente vai ver agora. Krishna diz que um devoto passa por todos esses estágios, idênticos à unidade, então ele vê o meu Deus pessoal, o universo inteiro, a manifestação total de tudo é Deus, eu já não preciso de usar o cantinho da minha casa, ou a minha imagem no cantinho da minha casa para fazer os meus pujas, ou as minhas preces, né? Eu vejo Deus através da interação que eu tenho no meu dia a dia, eu vejo em tudo, em todos, né? Então, o Deus sem forma é o terceiro e último estágio, né? Então, então é isso. O verso 16, ele está ainda se referindo ao quê? A fase intermediária na qual o Deus, Ishvara, Brahman, ele é visto como a totalidade de todo o universo. Aí ele diz que eu sou o ritual prescrito pelas escrituras primárias, eu sou o ritual prescrito pelas escrituras secundárias, né? As primárias são aquelas reveladas e as secundárias elas foram escritas posteriormente, né, para explicar melhor. Então ele diz que eu sou o ritual, eu sou as escrituras que prescrevem esses rituais, sejam elas as escrituras e os rituais prescritos nas escrituras originais, nas escrituras secundárias. Eu sou o alimento oferecido aos antepassados, eu sou o alimento de todos os seres vivos, eu sou o mantra, eu sou o fogo, eu sou o gui, que é um símbolo, né, ou de oblação, eu sou a ação de oferecer, né? Então, essa é uma prece muito linda que eu esqueci, eu queria pedir para a Silvia. Silvia, se você puder, se você tiver a tradução daquela prece que ocorre no. Eu não lembro qual é o capítulo do Gita, em português, que eu acho que você tinha. Se você não tiver, me passa aquela em inglês que eu quero compartilhar com o grupo, exatamente como foi dito, tá? Então, são mantras, né, que declaram, né, esta devoção total a respeito de todos os aspectos da experiência humana, né? A gente experimenta tudo isso, a gente faz muitas coisas e Deus está por trás de tudo e de todos, tá? Então ele diz: eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Geralmente nós classificamos os alunos em três tipos. Aqui nós estamos classificando o quê? Deixa eu ver aqui, classificação mediana, isso a gente já viu. Agora, Krishna assume que a maioria dos estudantes do Gita estão na categoria intermediária, isso é um fato. É por isso que eu quis voltar para o Gita, que aborda muito
este relacionamento entre Saguna, Ishvara e Jivatma, tá? Então, a maioria dos estudantes estão nesta categoria intermediária. Krishna não assume ninguém. O Vedanta e o Gita, ele não se refere a pessoas que estão presas no estágio inicial, no qual o objeto de devoção é simplesmente a minha deidade, né, o meu santo, né, a minha divindade, e eu vou até discutir e brigar contra outras pessoas que acham que Ram é superior a Krishna e vice-versa. Então, ele diz, aquelas pessoas que estão no estágio número 1 são pessoas de qualidade inferior, são mais tamásicas, então ele não aborda essa categoria. No Gita, no Vedanta, a gente aborda o quê? Karma Yoga e Yani Yoga. A gente não vai a nível dos rituais védicos, nos quais uma infinidade de deidades são oferecidas como, entendeu? Modo do indivíduo focar a mente num aspecto mais tangível, mais grosseiro daquilo que é o Criador. Criador com uma forma específica, né? Então, aqui no Vedanta, nós abordamos o nível intermediário de devoção e o nível final. Aí ele diz que tem um trabalho bonito feito por Shankaracharya, da qual ele apresenta 6 divindades primárias do hinduísmo: Shiva, Vishnu, Shakti, Ganesha, Surya e Skanda. Ele apresentou essas divindades para tentar remover a ideia de competição, concorrência e de que o meu santo é superior ao seu e vice-versa. Então, ele apresenta tudo isso. Eu não conheço esse trabalho do Shankaracharya, mas ele diz numa passagem: nunca compare a sua divindade como superior àquela, à outra, entendeu? Qualquer que seja a divindade você se sente atraído, tudo bem, ela se torna o seu Ishtadevata, divindade pessoal, mas nunca fique olhando para os outros e criticando os outros e querendo que todos sejam devotos do seu Ishtadeva. A gente vê isso no mundo das religiões, né, que as pessoas fazem guerras, cruzadas, né? Crusades. Por quê? Porque é minha religião, o meu Deus, entendeu? E eu não aceito que vocês não sejam adeptos do mesmo Deus, da mesma religião, portanto, nós precisamos destruir vocês, né? Então, isso é uma ignorância espiritual tão nociva quanto ao materialismo físico, né? A ignorância material física. Krishna quer explicar e elaborar uma devoção superior. Se você vê Deus em sua forma cósmica, mais uma vez, e a visão do Karma Yogi, né? Tudo que existe no cosmos é uma expressão da forma do Senhor. Então, do Deus com uma forma específica, com característica específica, agora tem o Deus com uma forma cósmica, que possui o que? Todos os atributos possíveis dentro do âmbito da dualidade, né? Se ele é uma expressão de tudo aquilo que existe no cosmos, então não existe limite em termos de qualidades, características, atributos. É por isso que existem devotos de atributos desta manifestação que são totalmente demoníacas, são totalmente satanistas, totalmente diabólicas, tá? Porque são pessoas que são atraídos por aquele aspecto deste universo, né? Essa manifestação que devido ao livre-arbítrio, permite ao indivíduo de focar a mente em qualquer que seja a entidade, né? De acordo com os meus interesses, né? Então, é uma infinidade de características, de atributos em todo o universo, e essa é a descrição da forma cósmica do Criador, que é a visão do Karma Yoga. Naturalmente, quando a gente quer desenvolver essa visão da forma cósmica, a gente deixa de lado de fora, tudo aquilo que é extremamente demoníaco, que é extremamente adármico, que é extremamente violento e criminoso, né? A gente deixa tudo isso de lado, né? E a gente vai desenvolvendo essa confiança em Deus, essa apreciação do Deus, é mais fácil desenvolver vendo o lado positivo dessa manifestação.
Mas como Deus não sustenta essa manifestação por desejo, ele sustenta de acordo com os desejos de todos nós, né? É. O livre-arbítrio humano permite a gente de quê? De projetar todas essas entidades, dependendo do meu estágio de elevação espiritual, né? Então, a gente deixa de lado essas expressões mais diabólicas, né? Da manifestação, seja como entidades, pessoas ou entidades, deuses, né? E a gente busca desenvolver esta visão olhando para o lado divino, o lado bondoso, né? O lado, né? Lado de compaixão e amor e beleza, né? Tudo isso, o lado positivo da vida, né? E o pessoal me diz aqui, inicialmente, é melhor que a gente pegue as coisas que são boas, bonitas, né? As coisas que são realmente valiosas. Então, a gente aprende a desenvolver essa visão olhando para o lado positivo da vida. A gente não deve começar olhando para o assassino, o criminoso, né? Olhando para o mosquito ou a barata, né? Você olha para o lado positivo. Inicialmente, né? Você desenvolve uma visão cósmica, deixando de lado o lado muito negativo. Depois você pode incluir o negativo, compreendendo que esta é uma dimensão governada por todos os pares opostos. Não existe o bom sem o mal, não existe Dharma sem a Dharma, né? Então, tudo está ali. Mas não é que Deus seja injusto, Deus está simplesmente nos dando de volta aquilo que é o resultado, né? Os frutos daquilo que a gente plantou, né? Se a gente colhe muito mais sofrimento, tem uma pessoa que me contatou esses dias falando sobre isso. Por que que eu estou vivendo num momento tão difícil? Por que tanto sofrimento, né? Então, às vezes, a gente tem que, com cuidado, lembrar as pessoas que Deus não é justo nem injusto, Ele simplesmente nos dá de volta aquilo que nós semeamos, plantamos. Se nós vivemos a nível de uma civilização, num período assim chamado Kali Yuga, né, de grande dificuldade, grande adversidade, isso não é à toa, né? A gente pode até observar que a nossa civilização atual desenvolveu, né, foi desenvolvendo uma tendência, né, adármica, né, e materialística, né, e focada no desenvolvimento tecnológico, né, e o controle, né, tudo, né, a transferência de patrimônio, de riquezas que ocorreram nos últimos 5 anos foi monstruoso. Então, nós estamos chegando no ponto que essa tendência adármica está acumulando toda a riqueza do planeta e aqueles que não são parte desta elite, que é bem menos de 1% da população mundial, serão muito pobres e totalmente escravos deste sistema. Então, é um momento realmente, para quem sabe o que está acontecendo, que é muito, muito, muito difícil, muito desafiador, né? Mas a gente simplesmente, ainda assim, vai olhando o lado positivo, porque a vida é uma escola, foi o que eu disse a essa pessoa que me contatou, a vida é uma escola, se a gente está experimentando esse momento, é porque é um mérito nosso, ou um desmérito, né? Passar por este momento, né? De tanta dificuldade, né? Está chegando. É por isso que nós começamos treinando a mente a valorizar tudo que existe em torno a nós, né? Nós começamos uma reverência para com os nossos pais, a mãe, o pai, aí os professores na escola, aí as divindades da família, né? Tudo isso você vê com reverência, com amor, com gratidão, vê do lado positivo, né? A mãe e o pai são os primeiros ídolos, né? Os primeiros deuses de uma criancinha, né? Em seguida você vai para a escola, aí tem os professores e assim, e depois você entra no período no qual você estuda os Vedas, aí tem os professores védicos, né? E até que você chegue no Vedanta e tenha os professores do Vedanta, né? Tudo isso é o quê? Tudo isso é Ishvara, tá? Tudo isso é Deus. Deus se manifesta como
O guru, o discípulo, as escrituras, a ignorância, né? A violência, ele se manifesta como a totalidade de tudo. Mas não deliberadamente, simplesmente são expressões daquilo que nós cultivamos e colhemos, tá? Como uma civilização. Ele disse que naquela época, na época que foi escrito o Gita, os rituais eram muito importantes, predominantes, eram considerados muito sagrados. Ele aborda esses rituais dizendo que os rituais sou eu mesmo. Quem tinha ritual de toda parte, ele dizia, sou eu mesmo. Todos esses rituais da seção do Karma Kanda, dos Vedas, né? Na seção ritualística dos Vedas, sou eu também. Então, que Deus é esse? As escrituras que revelam tudo isso, inclusive a seção ritualística dos Vedas, entendeu? Elas foram originadas por Deus como leis, né, psicológicas, espirituais, religiosas, que são embutidas na criação, que são reveladas por Deus para os homens, para as mulheres. Então, qual é a diferença entre Deus e as suas leis? Nenhuma. É por isso que, fundamentalmente, a gente quer compreender Deus, a gente precisa compreender o karma e aceitar o karma, a lei primordial, porque Deus é mais facilmente compreendido. Você pode dizer, é a inteligência suprema, tudo bem, mas que inteligência é essa que permite a maldade e a crueldade? É uma inteligência que permite, sim, o livre exercício do livre-arbítrio. E, dependendo da nossa capacidade, nós iremos exercer esse livre-arbítrio e causar muito sofrimento em torno a nós, né? Então, este Deus, esse Ishvara, né? Ele é mais facilmente compreendido através das leis que regem. E por que que uma das teorias, a teoria mais importante do Vedanta é o karma, eu esqueci a expressão em sânscrito, né? É a teoria de criação fundada no karma, né? Que são as ações dos jivas que irão produzir, né? Vai moldando o parabada karma, as circunstâncias do campo, de momento a momento. As nossas ações, elas são jogadas no campo, né? Elas vão nutrir o campo macrocosmo, né? Coletivo da civilização nossa, deste universo nosso. Então, a lei do karma é a mais fundamental, né? Se a gente quer compreender Deus, a gente precisa compreender que Deus é mais facilmente, tangivelmente compreendido através de suas leis. E a mais fundamental é o quê? Causalidade, causa e efeito, karma, entendeu? Ações e seus resultados. E ele simplesmente nos dá de volta aquilo que são os frutos daquilo que nós semeamos com as nossas palavras e ações, né? Então, ele também Deus é a causa inteligente, e entre as leis e princípios tem a lei do karma. Compreenda que Deus não é distinto do karma, esta causa e efeito, né? Esse princípio que vai, né, de novo, modificando o campo nosso, de acordo com as ações a nível coletiva dos seres vivos neste universo. Então ele diz: eu sou o karma, eu sou os rituais kármicos, né? Apresentados no Karma Kanda, todas as ações e palavras, né? Então, como é que a gente vai compreender Deus? Como a totalidade de tudo. Como eu costumo dizer, Deus, para o Karma Yoga desenvolvido, ele é compreendido como tudo que está manifesto aqui em torno a nós, né? Mas o quê? As leis e princípios que estão governando e sustentando essa estrutura na qual nós interagimos. É a lei mais fundamental do ponto de vista do desenvolvimento espiritual, emocional, intelectual e psicológico do humano, né? É causa e efeito, ações e seus resultados. Causalidade, as leis do karma. As leis do karma são leis do Senhor, que é uma extensão, ele é a causa inteligente e a causa que projeta e sustenta através das leis, e a lei do karma é a mais primordial.
do ponto de vista dos seres vivos, seres humanos principalmente. Tudo isso é Deus. Portanto, o Karma Yoga compreende Deus do ponto de vista das leis do karma. Eu sou o próprio ritual, eu sou tudo isso. Todos os rituais, todas as cerimônias, todas as orações prescritas em todas as escrituras, as primárias e as secundárias. As escrituras secundárias, elas extraem substância dos Vedas, das escrituras reveladas. O Veda tem validade própria, tá? Então, a substância é contida nas escrituras reveladas. E os outros comentários ou elaborações, que são secundários, eles precisam ser em harmonia com as escrituras originais para serem aceitas e consideradas pelo Vedanta. As escrituras que não foram reveladas originalmente, elas não possuem substância própria, mas a substância delas é emprestada pelos Vedas, né? Então, quais são essas escrituras secundárias? São os Puranas, por exemplo, né? Até a própria Bhagavad Gita é um Purana, né? É uma escritura que foi desenhada, né, na qual Deus, Ishvara, o Criador, foi apresentado de modo personificado como Krishna, a humanidade foi apresentada como Arjuna, né? Então, é uma novela muito bonita, no qual o Dharma e a Dharma se encontram no campo de batalha, são as forças, né, da escuridão e da luz, do conhecimento, da ignorância que existem dentro de cada um de nós. Então, tudo isso apresentado de modo muito mais atraente, né, não é uma escritura que foi revelada, foi escrita, né? Mas ela possui a pureza dela, não é dela, é dos Vedas, porque ela foi praticamente toda extraída dos Vedas. Vocês entendem? Agora, existem escrituras e mais escrituras que não foram extraídas dos Vedas, né? Que não são consideradas pelo Vedanta, tá? São noções, conceitos, filosofias que não foram realmente... A maioria delas tem fragmentos dos Vedas, eles misturam um pouco, mas por serem muito impuras, né, elas não são consideradas realmente escrituras secundárias realmente fundadas nos Vedas, portanto, não são recomendadas. Ok, então vamos dar uma parada de 10. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível
sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.